Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje iremos falar um pouco sobre a maçonaria legal e ilegal, ou seja, maçonaria falsa ou maçonaria verdadeira. Maçonaria falsa é chamada de maçonaria espúria. Então vamos tentar explicar um pouquinho esse assunto que muitas das vezes é polêmico. Então vamos lá. Saiba o que é maçonaria regular e legítima. Muito se fala em lojas reconhecidas, potências não reconhecidas, lojas mistas, tratados e tudo mais. Para os recém-chegados ao seio da maçonaria, tudo parece ser muito confuso. Afinal, quando ainda candidatos pensam que a maçonaria é uma instituição única e universal, igual a clube de serviços como Lions, Rotary, etc. Primeiro, a maçonaria não tem marca registrada, mas tem seu próprio sistema organizado, a hierarquia, e o fato é que a maçonaria é uma grande família mundial. Para ela pertencer, você tem que descender de algum membro real dessa família. A maçonaria é uma ordem fraterna que congrega homens em lojas, que por sua vez são agrupados em potências. Mesma coisa que obediências, que são os grupos de lojas. Ela utiliza desse sistema de aprendizados baseado nos antigos ensinamentos esotéricos, filosóficos. Esse conhecimento é transmitido em sessões realizadas em lojas maçônicas, através de protocolos e metodologias que são denominados ritos. Hoje a maçonaria regular universal possui mais de 6 milhões de membros espalhados por quase todos os países do mundo. Em geral, cada país possui pelo menos uma potência regular que organiza as lojas existentes naquela região em uma mesma cadeia administrativa. Aqui no Brasil, atualmente existe somente 3 grupos regulares. O Grande Oriente do Brasil, chamado e conhecido por GOB, a Confederação Maçônica do Brasil, conhecida como COMAC, e também os afiliados à Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, conhecida como CMSB. Agora vamos falar um pouquinho sobre regularidade. Tivemos no Brasil uma grande descendência da maçonaria que permeava a Europa no século XVII, e aqui se instalou fundando o Grande Oriente do Brasil, chamado por GOB, que em 1880 foi reconhecido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, berço da maçonaria especulativa mundial, como regular e assim reconhecida em todo o globo terrestre por todas as lojas maçônicas regulares e também reconhecidas. O GOB hoje acumula centenas de tratados dos mais diversos tipos, com outras obediências regulares de todo o mundo. No Brasil, quem é regular? Vamos então desmistificar um pouquinho esse assunto. Entre cisão, idas e vindas da maçonaria no Brasil, falarei resumidamente o que você precisa saber para entender a regularidade de origens das obediências brasileiras que são regulares. Vamos lá então. Grandes Lojas Estaduais, CMSB, que significa Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil. Em 1927, um desacordo no seio do GOB, em virtude de eleições mal realizadas e da cobiça de membros pelo poder, acabou gerando uma cisão em 6 unidades federativas brasileiras, que por sua vez uniram suas lojas, utilizando do preceito de 3 ou mais lojas regulares ter autoridade para a fundação de uma nova grande loja regular. Assim o fizeram. Foram fundadas na cisão de 1927 a Grande Loja do Amazonas, a Grande Loja do Pará, a Grande Loja da Bahia, a Grande Loja da Paraíba, a Grande Loja do Rio de Janeiro e a Grande Loja de São Paulo. Em seguida, no mesmo embalo foram fundadas a Grande Lojas de Minas Gerais, a Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul e a Grande Loja Maçônica do Ceará.
Juntas, em 12 de novembro de 1965, elas fundaram a CMSD, que acabei de falar que significa Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, como um grupo que reúne e organiza os interesses comuns de todas as grandes lojas estaduais. Note que a CMSD não é uma obediência maçônica como o GOB, mas um grupo que organiza diversas obediências maçônicas regulares situadas em cada estado brasileiro. Essas novas obediências, embora regulares, não possuíam reconhecimento de nenhuma obediência com autoridades suficiente para reagrupá-las na grande hierarquia maçônica universal, ou seja, seus membros estavam impedidos de frequentar outras lojas senão da mesma obediência, e vice-versa. Membros do GOB não poderiam frequentar lojas pertencentes às grandes lojas estaduais. Isso prevaleceu até 1999, quando as primeiras grandes lojas, após profundo e restrito escrutínio acerca da sua regularidade, passaram a serem reconhecidas por grandes obediências internacionais e seus membros passaram a integrar a grande família maçônica novamente. Veja só, hein? Que problema que deu lá atrás no passado. E hoje está superado aquele desconforto. Vamos falar do Grande Oriente Estaduais. COMAB, Confederação Maçônica do Brasil. O tempo passou e o Grande Oriente do Brasil retomou suas forças, mas o espírito de distâncias impostas entre os irmãos pertencentes a grandes orientes estaduais até a federação ao GOB e as grandes lojas somados a descaso de parte da cúpula administrativa do Grande Oriente do Brasil e novamente brigas eleitorais levaram a uma segunda cisão em 1973. Há de entendermos que o Grande Oriente do Brasil funciona como uma república federativa e na época todos os orientes estaduais a ele eram federados. Dessa vez, um a um foram desafiliando-se do GOB. Um a um, os grandes orientes de São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio de Janeiro, que ficaram conhecidos como Grandes Orientes Estaduais. Esses Grandes Orientes, após a cisão, agruparam-se em uma entidade que representasse seus objetivos em comum e congregasse esforços para obtenção de resultados. Esse grupo foi chamado de Confederação Maçônica do Brasil, ou COMAB. Agora vamos falar um pouco da CMI. Quem é a CMI? O que seria a CMI? A CMI seria Confederação Maçônica Interamericana. É um colégio que reúne 79 obediências regulares e reconhecidas dos continentes americanos para congregar objetivos em comum. São regulares no Brasil somente 3 vertentes que nasceram decisões da mesma obediência brasileiras. Vamos então para elas. As grandes lojas estaduais representadas e agrupadas pela CMSD. Os grandes orientes estaduais representados e agrupados pela COMAB. E os grandes orientes do GOB. Que seria, né, o GOB é chamado por Grande Oriente do Brasil. A CMI, como a CMSB e a COMAB, não são obediências maçônicas e por isso não detêm ou têm autoridade de reconhecimento, mas representam e congregam objetivos de grupos de obediências maçônicas regulares. Deu para entender que não existe apenas uma maçonaria única, diferente, por exemplo, da Igreja Católica. Ela é única, tem o líder mundial que seria o Papa, ou a Ordem Rosa Cruz da Morte. Na Morte tem um líder mundial com o título de Imperator. Então, em todo lugar do mundo, a Ordem Rosa Cruz da Morte é a mesma. Lembrando que a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz não são religiões. Só citei a Igreja Católica para dar um exemplo de ser uma instituição única no mundo todo. Então deu para entender que na maçonaria é diferente. Ela não é a mesma no mundo todo.
elas se reconhecem entre si, e as que não são reconhecidas são chamadas de maçonaria falsa, ou seja, maçonaria espúria. Então assim, pessoal, a maçonaria, na maçonaria mista, seria o que a maçonaria mista? Eu falei um pouquinho no começo. Maçonaria mista seria uma ordem que participa homens e mulheres, mas a maçonaria tradicional mesmo, a maçonaria de tradição, não aceita mulheres, apenas homens. E tem algumas maçonarias que não estão ligadas a essas potências que eu citei, mas essas maçonarias não são reconhecidas. Se ela não for ligada ao GOB ou ligada a uma federação regular, são chamadas de maçonaria espúria. Gente, o vídeo de hoje seria isso. Deu para entender um pouquinho da maçonaria irregular, etc. Tá bom? Então, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like e até breve, até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.